A lógica invertida da graça. A lógica invertida da graça. Como é isso? Como seria isso? Eu vou tratar esse assunto, 1 Coríntios, capítulo de número 18, até o versículo de número 32. Nós vamos tratar hoje sobre esse assunto. A graça de Deus invertida, ou seja, a lógica invertida da graça. O mundo valoriza o intelectual. O mundo valoriza o bem-sucedido financeiro. O mundo valoriza aquele que destaca. O mundo valoriza aquele que está voando. Já está voando, já está em destaque. A graça veio para inverter isto. A graça chama e capacita. A graça chama e levanta. A graça busca sem intelectualidade, sem dinheiro, sem fama, genealogia famosa. A graça busca o desprezível, o abandonado, o rejeitado, o esquecido. E ela transforma esse indivíduo. Então, é a lógica invertida da graça. Por isso a gente está tratando de um tema desta situação. A lógica invertida da graça. A graça é contrária ao mundo. E é sobre isso que Paulo está falando. Ele apresenta Cristo, apresenta sabedoria e apresenta o poder de Deus. E para a gente tratar desse assunto, nós vamos começar no versículo 18 de 1 Coríntios, capítulo de número 1. Mas se você achou isso interessante e gostar deste assunto, você pode fazer o seu comentário e deixar o seu like aí. E a gente vai junto levando esta palavra para todo o Brasil, para todo o mundo, aonde você estiver. Muito obrigado pela sua companhia aqui comigo. Versículo 18, a versão é a NVI, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O que ele está trazendo aqui é a mensagem da cruz, é o poder de Deus. Mas para quem está perecendo, para quem não quer, para quem não crê, então entra no processo de perecer. E está escrito assim, verso 18, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Observa a contrariedade, a inversão. A graça ela entra invertindo tudo aquilo que foi somado e que foi apresentado como valor para alcançar alguma coisa. Então, esta salvação não é alcançada por dinheiro, não é alcançada pela inteligência, não é alcançada pelo sábio, não é alcançada pelo dinheiro, nem pela fama, não. Esta salvação, ela é buscada por Deus. Verso de número 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Ele está fazendo uma referência aqui do que está escrito no Antigo Testamento. Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. A sabedoria de Deus, vamos ler o texto de novo. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. O mundo não conheceu a sabedoria de Deus por meio da sabedoria humana. Não foi por isso. Agradou a Deus salvar aqueles que creem
por meio da loucura da pregação. Então Paulo diz assim, olha, não foi a sabedoria do mundo, ou a sabedoria humana, que foi alcançado pela graça de Deus. Não, não. Foi pela loucura da pregação. E foi através da fé. Ele creu e ele chegou. Não, ele não tinha nada para oferecer. O ser humano não tinha nada para oferecer. Mas Jesus tinha tudo para oferecer. Os judeus pedem sinais milagrosos. E os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Olha, existiam duas linhas. A linha do judeu era sobre sinais miraculosos, religiosidade. A linha do grego era intelectualidade, boa oratória. Aí vem Cristo e derruba esses dois pilares e coloca o pilar real e poderoso. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Então, os judeus querem sinais miraculosos, os gregos querem ver sabedoria para valorizar. Aí Paulo diz, eu tenho algo diferente, o terceiro, vocês não conhecem. Cristo ressuscitado. O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas Cristo ressuscitado é o resgatador, é o perdoador, é o que trouxe a redenção, é o que trouxe a justiça, é o que trouxe a salvação, é o que trouxe a alegria, é o que trouxe a diferencial, ou levantou, pagou o preço, redenção, e resgatou, que trouxe o resgate. É escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, por que a lógica invertida da graça? Porque judeus querem ver sinais, gregos querem ver sabedoria. Paulo vem pregando um Cristo crucificado. Aí eles vão entender, um simples carpinteiro, que foi para a cruz, porque quem ia para a cruz era maldito. Foi para a cruz, foi morto, foi sepultado. Vem Paulo dizendo que ele ressuscitou. E ele chamou para o resgatar aqueles que havia perdido. Então, para eles isso são loucuras. Mas para aqueles que Deus os chamou, Cristo, que é esse que Deus chamou, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, para aqueles que o chamou, que se tornou igreja, para esses são poder de Deus, são sabedoria de Deus. Verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, Paulo diz, pense no que vocês eram quando foram chamados, verso 26. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Foi o que eu disse. A genealogia não prometia, não tinha nada para oferecer. Então, poucos, ele traz 3 classes. Poucos eram sábios, segundo os padrões do mundo. Poucos eram poderosos financeiramente. Poucos eram
de nobre nascimento, nasceu de família rica. Aí o verso 26, 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo, que é a lógica do mundo, para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu que o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Essa é a inversão. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vangloria diante dele. Agora, ninguém pode se gloriar diante desse Deus que trouxe esta explicação, que trouxe esta colocação, esta inversão tão profunda que não dá para explicar. A lógica do mundo é como se trabalhasse, recebesse salário. Se você é bom, é recompensado. Se você estuda, tem diploma. Valor está no que você faz. A lógica da graça, Deus escolhe os que nada são, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. É a graça de Deus dando o que não merecemos, que é a salvação, e não dando o que merecemos, que é a condenação. Então ele vai dar o que nós não merecemos, que é a salvação. E o que nós merecemos, ele vai colocar as suas mãos e vai restaurar para a glória de Deus. Ainda o verso de número 30, ainda no verso de número 30, nós temos uma explicação, no verso de número 30, é uma explicação muito linda, porque no verso de número 30 ele traz o seguinte, olha, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então são 4 virtudes que Deus nos proporcionou, nos abençoou. Sabedoria, justiça, santidade e redenção. Ele usou tudo isso para nos resgatar. Sabedoria é a resposta para os nossos dilemas existenciais. Ele nos deu essa graça. A justiça é que nos torna retos diante de Deus. A santidade, o processo de nos tornar parecido com Ele. E aí ele traz a redenção, que é o preço pago pela nossa liberdade. Então está aí pelo menos quatro o que ele nos tornou 4 virtudes abençoadas para que nós possamos seguir triunfante na presença dele. E termina o verso 31 dizendo, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie no Senhor. Ou seja, o entendimento da totalidade do versículo de número 22, que nós lemos até o 32, versículo 18 até o versículo de número 31, na verdade, o versículo 18 ao versículo 31 de 1 Coríntios capítulo 1, todo essa lista, essa explicação que Paulo traz, e ele conclui dizendo, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie no Senhor. Ou seja, entenda que tudo que você é hoje foi Deus. Aonde você chegou, por quê? Porque Deus te chamou. O único lugar que nós temos de um órgão, uma instituição, que o ser humano sai de cena e Deus se manifesta, chama-se igreja. Igreja é o único lugar
que nós temos o privilégio de ouvir da boca de um indulto que Jesus Cristo é Salvador. Às vezes a pessoa não tem cultura nenhuma, mas ele tem o poder de Deus, porque o poder de Deus é alcançado pela fé em Deus e não pelo que ele é e pela sua intelectualidade. Portanto, nós estamos trazendo esta palavra dizendo: se você quer gloriar-se, glorie em Deus, porque você chegou onde você está, porque foi Deus quem proporcionou você. Você poderia ser de um bom nascimento, você poderia ter muito dinheiro, você poderia ser um renomado, mas o poder de Deus só é alcançado pela fé em Jesus Cristo. Nada pode comprar o poder de Deus. É por isso que nós temos pessoas de todos os níveis que são membros da igreja. Essa igreja é um corpo e tem membros de todas as situações dentro deste corpo. Isto é um entendimento só para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que possa entender uma bondade de Deus. Se for gloriar, glorie em Deus, porque foi Ele quem te colocou nesta sua posição. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Se você concorda, faz comentário, deixa o seu like, se inscreve neste canal. Estamos juntos fazendo a obra de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor da glória, seu teu nome glorificado e exaltado para todo sempre. Perdoa nossos pecados, nossas dívidas, nossas falhas. Venha o teu nome glorificado, Senhor, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.